nome é Antônio Lagoeiro. Nós vamos falar com vocês sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A ICFEP é uma síndrome complexa que envolve múltiplas comorbidades e diferentes mecanismos fisiopatológicos que dificultam o seu diagnóstico e o seu tratamento. Os principais mecanismos fisiopatológicos da ICFEP são a piora do enchimento do ventrículo esquerdo, o desacoplamento ventrículo-vascular, a incompetência cronotrópica, a piora da reserva cardiovascular e a inflamação. No coração normal, o enchimento ventricular é um processo ativo e depende da rigidez e do relaxamento. O relaxamento ventricular irá produzir um mecanismo de sucção, que permite valores normais das pressões no átrio esquerdo durante todo o processo de enchimento, tanto no repouso quanto no esforço. Então, num coração normal, o principal responsável pelo enchimento é o relaxamento ventricular. Com o desenvolvimento da rigidez que a gente vê nos pacientes com ICFEP, ocorre uma perda do relaxamento ventricular. Essa perda do relaxamento irá causar uma restrição ao enchimento inicial do ventrículo esquerdo. Então, no paciente, nesse momento, o responsável pelo enchimento deixa de ser o relaxamento e passa a ser o aumento das pressões de átrio esquerdo. O aumento das pressões de átrio esquerdo irão causar aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, que pode ser demonstrado pelo ecocardiograma, pelo aumento do volume do átrio esquerdo e pelo aumento da relação E'. Os principais marcadores da rigidez ventricular são a fibrose, o acúmulo de colágeno na matriz extracelular e a modulação da titina. Quando nós comparamos um coração de um paciente com ICFEP com um paciente saudável, observamos que os seus cardiomiócitos são mais estreitos e mais espessados e há um acúmulo de colágeno na matriz extracelular em relação ao coração normal. A titina é uma proteína do citoesqueleto, uma proteína contrátil, que funciona como uma mola bidirecional. A titina é o principal determinante da tensão passiva dos cardiomiócitos, que regula a rigidez e a complacência ventricular. No miocárdio, existem duas expressões de titina, a isoforma N2B, que é mais curta e mais rígida, e a isoforma N2BA, que é mais longa e mais complacente. A modulação das funções da titina pode ocorrer principalmente de dois modos. Primeiro, pela mudança da expressão das suas isoformas, de N2BA para N2B, aumentando a rigidez do cardiomiócito, ou de N2B para N2BA, diminuindo a sua rigidez. E também pela alteração do estado de fosforilação da titina. A fosforilação da titina pela proteína G-quinase diminui a tensão passiva do cardiomiócito, diminuindo assim a sua rigidez. Por outro lado, a hipofosforilação da titina por baixa atividade da proteína G-quinase aumenta a tensão passiva no cardiomiócito, aumentando a sua rigidez. Esse aqui são dados de um estudo bastante interessante que comparou 3 grupos de pacientes. Em branco, os pacientes do grupo controle, em cinza, os pacientes hipertensos e em preto, os pacientes com hipertensão arterial e ICFEP. E o estudo mostrou que a rigidez miocárdica em pacientes hipertensos com ICFEP, ela é dependente tanto do depósito de colágeno na matriz extracelular, como também da modulação da titina. No estudo, pacientes hipertensos sem ICFEP não apresentaram uma mudança significativa da rigidez ventricular quando comparados com o grupo controle. Outro mecanismo importante na fisiopatologia da ICFEP é o acoplamento ventrículo-arterial. O acoplamento é a interação entre o coração e o sistema vascular. E ele pode ser avaliado pela relação entre a elastância arterial e a elastância do ventrículo esquerdo no final da sístole, que é um marcador de contratilidade. O acoplamento permite, então, um fluxo contínuo de sangue durante toda a ejeção ventricular, sem grandes variações da pressão arterial, garantindo, então, proteção dos órgãos periféricos. Durante o exercício, o indivíduo saudável, ele vai apresentar uma diminuição dessa relação, às custas principalmente do aumento da elastância do ventrículo esquerdo no final da sístole, e isso indica presença de reserva cardiovascular. Por outro lado, em pacientes com rigidez ventricular e arterial, observamos um aumento dessa relação, às custas principalmente da elastância arterial, indicando então perda de reserva cardiovascular.
O principal mecanismo, então, responsável pela alteração do acoplamento é a rigidez do sistema cardiovascular. Isso leva a uma disfunção cardíaca e uma disfunção diastólica. O aumento da elastância arterial explica, então, a maior prevalência de hipertensão arterial sistólica e a maior labilidade da pressão arterial em pacientes com CFEP e pode estar associada a maior incidência de edema agudo de pulmão neste grupo de pacientes. A incompetência cronotrópica é uma situação comum em pacientes com CFEP. A incompetência cronotrópica é a incapacidade do coração de aumentar a frequência cardíaca de acordo com o aumento da atividade física ou da demanda do organismo. A incompetência cronotrópica talvez seja a principal causa de intolerância a exercício observada em pacientes com CFEP. Ela, além disso, é um preditor independente de eventos cardiovasculares adversos e da mortalidade total. Esse estudo mostra que pacientes com ICFEP apresentam 40% menos de aumento da frequência cardíaca no pico do exercício quando comparado com pacientes normais. E também 53% dos pacientes que têm ICFEP têm uma recuperação anormal da frequência cardíaca após o exercício. Apesar da incompetência cronotrópica ser uma situação comum na ICFEP, não existem evidências até o momento de que uma estimulação adaptativa da frequência cardíaca pudesse ser positiva neste grupo de pacientes. A inflamação é um mecanismo importante no remodelamento miocárdico dos pacientes com ICFEP. As múltiplas comorbidades presentes na ICFEP levam ao estado pró-inflamatório. Esse estado pró-inflamatório aumenta as espécies reativas de oxigênio no endotélio, que vai levar então a uma redução da biodisponibilidade do óxido nítrico. A baixa biodisponibilidade de óxido nítrico nos cardiomiócitos leva a uma diminuição da atividade do anilato ciclase solúvel, uma diminuição da concentração da guanosina monofosfato cíclica e da proteína G-quinase. Essas alterações, então, irão levar à hipofosforilação da titina, aumentando a tensão passiva do cardiomiócito, induzindo assim a sua hipertrofia. O remodelamento ventricular observado em pacientes com ICFEP é diferente daquele visto na ICFEP. Pacientes com ICFEP têm um remodelamento concêntrico. E esse remodelamento concêntrico tem volume diastólico final normal ou quase normal e aumento da espessura da parede e ou da massa do ventrículo esquerdo. Pacientes com ICFEP, a prevalência da hipertensão arterial pulmonar é muito frequente em pacientes com ICFEP. E pacientes com ICFEP têm pressões sistólicas da artéria pulmonar, muitas vezes superior a 40 milímetros de mercúrio. A causa mais comum de hipertensão arterial na ICFEP é a disfunção diastólica, que leva a um aumento das pressões no átrio esquerdo, que por conseguinte leva a um aumento da pressão venosa pulmonar, e essa pressão venosa pulmonar irá aumentar a pressão arterial pulmonar devido à retrotransmissão dessas pressões. Além disso, pacientes com ICFEP têm aumento da resistência vascular pulmonar devido à vasoconstricção arterial pulmonar. E esse processo reativo é muito mais evidente durante o esforço físico. Portanto, a presença de hipertensão arterial pulmonar na ICFEP possui implicações prognósticas e está associada a uma taxa de morbidade e mortalidade mais elevada. A insuficiência cardíaca e fibrilação atrial têm uma relação fisiopatológica indissolúvel. O desenvolvimento da fibrilação atrial e da ICFEP está associado a fatores de riscos comuns às duas situações, como idade, hipertensão, obesidade e diabetes. Depois de instalado, fibrilação atrial e insuficiência cardíaca formam um ciclo vicioso, interagindo uma com a outra, causando alterações estruturais e hemodinâmicas. Esses aqui são dados de análise de prevalência de fibrilação atrial em diversos registros de insuficiência cardíaca. E podemos observar que há uma prevalência mais elevada de fibrilação atrial em pacientes com ICFEP quando comparados a ICFER. Então, qual é a nossa visão hoje da fisiopatologia da ICFEP? A ICFEP não se resume somente à hipertensão arterial ou à hipertrofia do ventrículo esquerdo. ICFEP é hoje uma síndrome multissistêmica com alterações hemodinâmicas e metabólicas altamente importantes que se correlacionam com diferentes mecanismos que então marcam a sua fisiopatologia.
Podemos então concluir dizendo que a ICFEP é uma síndrome multifatorial, via final de várias anormalidades metabólicas e hemodinâmicas, causadas por mecanismos fisiopatológicos complexos. As comorbidades são relevantes na fisiopatologia da ICFEP. A associação entre fibrilação atrial e ICFEP se mostra hoje em dia bastante elevada. E um melhor entendimento da sua fisiopatologia é fundamental na busca por um tratamento efetivo para a ICFEP.